Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 17. Vou começar daí. É tanta coisa, olha, tanta coisa. Vamos ver se eu consigo. Mateus 4, versículo 17, isso mesmo. Irmãos, eu tentei pregar sobre outro assunto, mas o Espírito Santo não para de falar comigo sobre isso. Então, enquanto Ele está fazendo a fonte jorrar, é por esse caminho que a gente vai continuar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Desde então começou Jesus a pregar, porque Jesus ainda não tinha começado o seu ministério. Então a pregação de Jesus, a primeira pregação dele foi sobre arrependimento e reino de Deus. Vocês já me ouviram pregar outro dia aqui a respeito do reino de Deus. Reino de Deus, a palavra reino vem de Basileia. Guarde isso no seu coração. Fale comigo, Basileia. Basileia. Essa é uma palavra grega para dar nome e origem a reino de Deus. E a primeira pregação de Jesus foi sobre a Basileia, sobre o reino. Entenda que reino de Deus não tem nada a ver com o império de homens. Reino de Deus é Ele governar sobre nós, a sua vontade está sobre nós. Como a gente tanto conhece aquela oração: Pai nosso que estás, santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua. Ou seja, não dá para viver o reino se eu não aceitar a vontade de Deus. Enquanto meu orgulho, ele luta contra a vontade de Deus, eu não consigo desfrutar do reino. O reino de Deus é um lugar preparado, espiritual, que está dentro de nós, onde o próprio Deus governa dentro de você. Ele guia você, Ele enche você. E Jesus deixa bem claro nesse texto que é impossível você fazer parte do reino se não houver algo chamado arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. O avivamento não vai vir da política, de uma manifestação, nada contra quem faz. Mas o avivamento no Brasil, ele só pode acontecer através de corações arrependidos. Não, irmão Vitor, eu já sou crente há 10 anos. Queridos, nós precisamos lavar nossas vestes. Quando a gente olha para a gente mesmo e fala assim, não preciso melhorar em nada, alguma coisa está errada. Quando a gente olha para a gente mesmo e pensa que nós estamos bem, que estamos acomodados, alguma coisa saiu fora do lugar. Então Jesus, com essa pregação, ele começa a trazer a mensagem do reino para o coração das pessoas. Só que não é só a respeito disso que eu quero ministrar. Vamos continuar, que senão eu fico preso aqui, que eu vou me empolgando. Versículo 18. Versículo 18, por favor. Diz assim, ó: e andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, essas redes já estavam cheias de peixe, como a gente aprende em Lucas 5, seguiram a Jesus. Então repare que Simão, Pedro e André, eles seguiram a Jesus, não foi quando eles não tinham nada, foi quando eles receberam uma grande bênção. Renunciar, queridos, não é o último estágio espiritual. Renunciar é o primeiro passo para você fazer parte do reino. Renunciar é o primeiro critério para você fazer parte do reino de Deus e desfrutar do reino e viver o seu chamado. Às vezes a gente está lutando contra coisas que precisamos deixar. E a gente fica daquele jeito assim, eu faço aquilo que eu quero, ou eu faço aquilo que Deus me chamou. Nós ficamos cocheando em 2 pensamentos. A gente não sabe se serve a Deus
ou se serve a Mamon. Então, nesse texto, é muito claro como Pedro e André, eles deixaram o barco cheio para seguir um propósito. E esse propósito vai começar agora. Eu quero começar a pregar desse texto, que está em Mateus capítulo 4, versículo 23. Olha só o que Pedro, os discípulos, eles começaram a fazer depois que eles deixaram o barco. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do... Qual é o evangelho? Não era o evangelho do querer deles. Porque agora a gente vive num tempo onde as pessoas estão inventando o evangelho. Onde as pessoas estão pregando o evangelho que é de acordo com os seus pecados. Estão inventando evangelhos. Não é mais a pessoa que muda para se enquadrar no evangelho, ela muda o evangelho para se enquadrar na vida dela. O evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino, o evangelho da Basileia. E esse evangelho era um evangelho que trazia movimento espiritual. Preste atenção, nem todo movimento vem de Deus, mas existe um movimento espiritual que faz parte do reino de Deus. Nós somos uma igreja pentecostal, que acreditamos nos dons espirituais, que acreditamos no batismo do Espírito Santo, no falar em línguas, na interpretação de línguas, em milagres, em curas. E o Espírito Santo de Deus, ele faz o mover, quando nós entendemos o que é o evangelho do reino e se enquadramos nesse evangelho do reino. No original, essa palavra aqui, percorria, ela vem de uma palavra chamada periago. Vocês sabem que eu não sou disso, tá, gente? Mas hoje eu vou usar muito a expressão do grego, tá? Várias palavras, porque é uma necessidade para a mensagem de hoje. Então essa palavra percorria, ela vem do grego periago, que significa conduzido. Quando você vai estudar essa palavra de forma mais profunda, significa que é uma palavra usada de orientação e de uma forma guiada da parte de Deus. Então, quando Jesus estava percorrendo com os seus discípulos, ele estava num caminho que estava sendo direcionado e guiado pelo Pai. Você está querendo dizer, irmão Vitor? Estou querendo dizer para você que Jesus e os discípulos estavam caminhando, queridos, na direção que Deus deu, no propósito que Deus deu para eles. E qual que é, queridos, qual que é essa chama que faz a gente percorrer cidades por amor de almas? Queridos, que amor é esse, como foi pregado ontem, que faz a gente percorrer lugares por causa de pessoas? Gente, que mover do Espírito Santo é esse, que não permite a gente ficar quieto, parado, paralisado, com o nosso dom guardado, engavetado dentro de nós? Deus está nos chamando para percorrer, não o nosso caminho, mas um caminho direcionado por Ele. Um caminho onde o evangelho do reino está sendo pregado, levado. Estava escutando hoje um louvor aqui, na igreja hoje à tarde, do Daniel de Souza, até cantou aqui muitos anos atrás, não sei se os irmãos lembram. Quem lembra? Muitos anos já cantou aqui na igreja. E nesse louvor dele dizia assim, que nós somos as mãos e os pés do Senhor na terra. Nós somos os olhos de Deus na terra, nós somos o corpo de Cristo na terra. Então, quando nós estamos caminhando em busca dos perdidos, levando o evangelho do reino, é o próprio Cristo em nós. A Bíblia diz que quando você dá uma roupa para alguém, você dá uma cesta básica, uma comida, é como se você estivesse fazendo para Deus. Você fazer algo para o próximo é como se você estivesse fazendo para o próprio Cristo. Aleluia. Então o Senhor está nos chamando para percorrer um caminho que a gente nunca percorreu.
Senhor está nos chamando, queridos, para um movimento. Que não é um movimento que acaba quando o pastor dá a bênção apostólica, não. Ser igreja vai além dessas paredes. Ser igreja vai além, querido, de fazermos eventos, campanhas. O projeto de Deus vai muito além. Como posso dizer? Vai muito além das nossas vistas. A gente está tão acostumado em estar ambientado neste lugar, que a gente se esquece o quanto há de pessoas que estão precisando conhecer o Evangelho do Reino. Enquanto a igreja ela não entender o seu papel e cumprir o seu papel, ela não se sente útil, ela não é revigorada, ela não é vibrante, ela não é fervorosa no Espírito Santo. Porque Deus ele não vai te dar uma unção, um poder, uma autoridade para você guardar para você mesmo. Você precisa derramar na vida de alguém, você precisa contribuir, compartilhar, entregar aquilo que Deus tem derramado em você. Eu quero fazer uma pergunta importante. O que você recebeu ontem aqui? Acabou ou você vai entregar isso na vida de alguém? Porque se você vem aqui, recebe, isso não se torna como um rio, que aonde passa vai gerando vida. A gente não entendeu o que é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino não faz você ficar acomodado, mas ele gera em você uma necessidade de levar para as pessoas aquilo que Deus tem derramado em você. Porque o Evangelho do Reino ele faz movimento, mas um movimento saudável, espiritual, um movimento onde Deus é o centro. Agora repare comigo o que esse movimento gera. O texto vai dizer, gente, que Jesus e os discípulos, eles percorriam toda a Galileia. Primeiro, ensinando. Essa palavra no original é no sentido de conversar. Então Jesus também fazia um discipulado, um evangelismo 1 a 1, pessoal. É chegar na loja do irmão Cleito: ô irmão, como você está? E instruir, ensinar, aconselhar. Você chegar com uma irmã depois do culto: ô irmã, fazia tempo que você não via no culto, como que você está? Como que está a tua casa, a tua família? Tem momentos que você tem que ouvir uma pregação, o queruso, no original dizendo, mas tem momentos que você precisa de um ensinamento, você precisa de uma conversa, você precisa de alguém perto de você para te abraçar, para te orientar, para ouvir o teu coração, uma pessoa de confiança, que você pode levar na tua casa, que não vai ficar olhando se o sofá está furado, né? Não vai se importar com isso, não vai se importar se a sua televisão é de 60 ou é de 21, mas uma pessoa que vai estar lá porque ama você e quer ajudar você. O Evangelho do Reino, ele não espalha pessoas, ele aproxima. E não importa se é negro, japonês, rico, pobre, o Evangelho do Reino, ele não exclui pessoas e nem se aproxima de pessoas por interesse. O Evangelho do Reino, ele entrega amor, ele entrega esperança. O Evangelho do Reino, querido, é o Evangelho que ele pega aquele que ninguém dá nada e traz para um lugar onde aquela pessoa lá revestida, restaurada, transformada. A gente está tão acostumado, queridos, com um evangelho superficial. A gente está tão acostumado com o evangelho: se na minha casa está bem, se minha família está indo, nem sei quem não foi para a igreja. Não é esse o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, ele ouve as pessoas. O evangelho de Jesus Cristo, você não é um número, você tem que se sentir amado. Você não pode ser um número para essa igreja, você tem que ser uma ovelha de Jesus Cristo. Você tem que ser amada, você tem que ser amado. Você não tem que estar aqui porque você é de uma forma útil para a igreja. Você tem que estar aqui porque você se sente amada por Deus, amado pelos líderes, amado pelo seu líder, pela sua líder. Porque infelizmente o evangelho que a gente tem visto é o seguinte. Vou dar o exemplo da irmã Marilza, né?
que eu confundo Marisa. Marisa é a que tem os dois meninos, né? Marilza é a nossa irmã aqui. Vamos dizer que a irmã Marilza, né, eu vejo que ela faz bastante coisa aqui na igreja para ajudar. Outro dia eu estava ajudando aqui as irmãs da decoração. E aí a irmã Marilza, nossa, uma benção. Aí no dia que ela fala que não vai poder mais ajudar, não é mais. Ou então no dia que ela dizia assim, eu preciso congregar em outro lugar por causa disso e disso. Aí, não, essa irmã não vale nada, essa irmã não presta, não sei o quê. Porque infelizmente tem acontecido isso. A pessoa serve na igreja daquele pastor. Aí no dia que a pessoa fala que vai ter que mudar, que vai ter que sair, que não vai dar, aí você liga, pastor, fulano de tal está vindo congregar aqui na igreja da tua igreja, né? Ih, rapaz, não presta. Ih, aqui só não... Ué, mas até semana passada eu prestava. Só foi falar que não ia ficar mais, que não ia fazer mais, porque esse não é o evangelho do reino, querido. O evangelho do reino, ele não está interessado no que você pode fazer pela igreja, está interessado no teu coração. O que você vai fazer pela igreja é uma consequência do seu coração que foi curado. Está assim de pessoas cansadas, machucadas, feridas, porque elas trabalham, e ninguém chega para elas e fala assim, como que está a tua casa? Como que está a tua família? Como que está o teu coração? Só dá, só oferece, só serve, e a pessoa não é cuidada. Jesus, ele estava interessado em sarar corações. O texto ainda diz que Jesus percorria toda a Galileia ensinando. E o texto diz também pregando. Essa palavra pregando vem do grego keruso, que também pode ser colocado como arauto. Antigamente, gente, não tinha esse negócio de jornal nacional, não tinha esse negócio de internet, revistas, mídia, imprensa. Então, os governantes, os reis, para que eles pudessem espalhar a sua mensagem, o seu comunicado, eles usavam os arautos para entregar a mensagem. O arauto, ele era alguém escolhido pelo governo para poder entregar a mensagem do governo para o povo. E o arauto, ele tinha uma responsabilidade, ele não podia alterar a mensagem. O arauto, ele tinha que ser fiel à mensagem, tinha que ser fiel ao rei, ao governante que enviou ele. Então, quando Jesus aqui está pregando que ele é um arauto, ele está trazendo a mensagem original do reino. Uma mensagem não adulterada, uma mensagem não para massagear o ego das pessoas. Entende? Então, Cristo nos chamou para sermos arautos. Não mude a mensagem. Não adultere a mensagem. Não queira estar num lugar, num ambiente, pode ser aqui, onde a mensagem é adulterada, onde a mensagem não é pregada. Porque temos lugares que aquilo que é pecado não pode mais falar que é pecado, porque aquela igreja, aquela família, aquela comunidade já se acostumou com o pecado. E o texto ainda vai dizer que Jesus estava pregando o evangelho do reino e sarando. Olha que importante isso aqui, gente, preste atenção. Jesus estava pregando, como que está aqui? Curando, pregando, porque quando o evangelho ele é anunciado, dentro do evangelho, junto com o evangelho do reino, vai a cura, vai a salvação, vai a libertação. Na Bíblia, gente, salvação e cura, eles não andam separados, eles andam juntos. O Deus que sara é o mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que cura. Por isso que enquanto Jesus pregava, a cura ia acontecendo. Porque a cura, ela faz parte da salvação. O evangelho do reino faz você ter acesso às bênçãos do reino. Você tem direito ao seu nome escrito no livro da vida. Você, pela fé, pode alcançar curas, libertação. Você tem acesso ao Espírito Santo. A Bíblia diz que não existe mais impedimento, porque o véu foi rasgado, e agora você pode acessar a presença de Deus, sem precisar de alguém intermediando você. No Antigo Testamento era assim. Vou dar um exemplo aqui. Pega aqui, irmão Marcos. Vem aqui rapidinho, irmão Marcos.
Vou pegar aqui o pastor Marcos como exemplo, rapidinho. Sabe aqui, no Antigo Testamento era assim. Vamos dizer que eu sou o povo de Israel. Vamos dizer que o Marcos é Moisés. Eles não podiam falar com Deus. Eles tinham que chegar até Moisés e falar assim: ó Moisés, ora pela gente, fala com Deus pela gente, adora a Deus pela gente, porque a gente não pode falar com Deus. A gente está em pecado. Se a gente for falar com Deus, a gente vai morrer. Aí que Moisés fazia? Moisés ia sozinho até a tenda da congregação. A Bíblia diz que ele se ajoelhava na porta da tenda, descia uma nuvem, e daquela nuvem Deus falava com Moisés. O povo olhava de longe, e cada um na sua própria tenda se ajoelhava e começava a louvar e adorar a Deus, porque eles não tinham acesso direto. Eles precisavam de um intermediador. Agora não. Agora você tem livre acesso para falar com Deus. Agora você pode entrar no trono da glória de Deus. O Moisés não precisa mais. Sabe o que eu faço? Tem dias que eu me sinto triste também, eu me sinto, irmão. Tem dias que eu me sinto vazio também. Sabe o que eu faço? Eu chego diante do Senhor e falo assim: Senhor, eu vim com ousadia entrar no trono da graça. Eu tenho acesso pelo sangue de Cristo. A cruz me dá acesso à presença de Deus. Sabe qual é o problema? Você está aqui hoje e você não lembra a última vez que você falou em línguas estranhas. Você não lembra a última vez que você sentiu a presença de Deus. Você não lembra a última vez que você sentiu prazer em adorar a Deus com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito. Sabe por quê? Porque você pensa que você não é digno. Ah não, irmão Vitor, quem sou eu? Não, eu sou assim, eu sou torto naquilo, eu sou errado naquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você esperar ser perfeito e ser perfeita para desfrutar da presença de Deus, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Não é você parar de beber, fumar ou falar palavrão que você vai sentir a presença de Deus. É você buscar a presença de Deus. E essa presença vai fazer você renunciar ao palavrão. Essa presença vai fazer você sentir vergonha de quem você é. E ela vai mudar você. Ela vai mostrar para você o que é pecado e o que não é. Querido e querida, você acha que precisa eu chegar para você e falar assim: ó, isso aqui é pecado? O Espírito Santo, quando ele toca a gente, ele começa a nos constranger e mostrar para você o que é pecado e o que não é. Você começa a sentir um incômodo, uma tristeza, um vazio. Você começa a sentir que o Espírito Santo está entristecido com você, porque tem algo na sua vida que ele não quer que você faça. Então o próprio Espírito Santo vai te convencendo, presta atenção. O Espírito Santo, ele não obriga, ele convence. Porque o nosso coração é tão duro. Como a gente aprendeu outro dia aqui, não sei se os irmãos vão lembrar, foi numa terça-feira, o coração de diamante, lembra, Emily? O coração de diamante, ele não se rende. Até que chega um momento que o Espírito Santo começa a confrontar você por dentro e começa a colocar em você algo chamado quebrantamento. Gente, eu tenho um problema. Olhando, convivendo com as pessoas, eu consigo observar se aquela pessoa tem coração quebrantado ou não. Porque o coração quebrantado, ele não é resistente ao Espírito Santo. O coração quebrantado não é que ele é perfeito, é que quando ele erra, ele já reconhece. O coração quebrantado, ele não se sente perfeito ou que chegou num estágio muito alto espiritual, mas ele é dependente de Deus. O coração quebrantado, ele chora. Sabe por quê? Porque o coração quebrantado, ele é sensível ao Espírito Santo. Então o Senhor, queridos, ele quer trazer salvação e cura através de nós. Outro dia, tem uns 3 domingos já, eu chamei alguns irmãos aqui na frente. E Deus começou a mostrar algumas coisas de alguns irmãos. E eu fui falando.
E aí quando eu cheguei aqui no meio, eu olhei a mãe da Carla. O Espírito Santo falou assim comigo, coluna. Aí eu cheguei assim na irmã e falei assim, irmã, você está com algum problema de saúde? Ela falou assim, irmão Vitor, eu limpei sei quantos, 700, 800 telhas. E estou com a coluna doendo. Falei assim, irmã, se o Espírito Santo de Deus mostrou, porque Ele vai restaurar a tua saúde. O Espírito Santo de Deus, querido, Ele cura. O Espírito Santo de Deus, Ele toca na tua enfermidade. Não existe enfermidade maior do que o nosso Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele cura e transforma a tua vida. Eu lembro até hoje, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, não era cristão ainda. E o meu irmão menor, meu irmão Hugo, ele nasceu e sempre ele ficava roxo. Não sei, ele ficava roxo do nada. E minha mãe tinha que correr para o hospital. Era direto a ambulância lá em casa. Até que um dia chegou uma vizinha, bateu na porta e falou assim, irmã Cida, vai ter culto na minha casa. Você não quer ir lá com o seu filho para a gente orar pela saúde dele? Aí minha mãe foi. Aí chegando lá, Deus usou uma irmã, que eu acho que até é a tia do Sérgio, Sônia, né? Sua tia, né? E lá foi revelado que tinham feito uma obra de macumbaria para minha mãe, quando ela estava gestante. E por isso que ele tinha aquele mal súbito. E depois daquele dia ele nunca mais teve aquele problema. Nunca mais minha mãe precisou ficar esperando a ambulância chegar para levar aquele menino à beira da morte para o hospital. Minha mãe até hoje não é cristã, mas que ela viu a glória de Deus entrar na casa dela, ela viu. Às vezes a gente pensa que para a gente seguir a Deus a gente precisa de um sinal. Você precisa de fé. Os sinais seguem quem tem fé. Tem pessoas que veem milagres, sinais, mesmo assim não seguem a Jesus Cristo. Coloca por favor em Mateus 4, versículo 24. Quando Jesus pregava, estava acontecendo curas, libertação. E existe, gente, um marketing que não vem de Deus, preste atenção. Existe um marketing que não vem de Deus, mas existe um marketing que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele coloca em evidência aqueles que têm algo de Deus para oferecer. Então às vezes a gente quer que Deus nos levante, que Deus faça, que Deus nos use, mas a gente ainda não está pronto espiritualmente para poder ser um rio de água viva para a vida dessas pessoas. E o texto diz assim, ó: e a fama de Jesus correu por toda a Síria. É isso que o Espírito Santo faz. Quando nós, como igreja, estivermos centrados no Evangelho do Reino, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai soprar a fama nessa igreja. Não por causa de mim ou de você, não é isso. É porque quando as pessoas que percebem que Deus está em um lugar, elas correm para lá. Está entendendo isso? Quando as pessoas percebem que Deus está na sua casa, elas querem ir lá. Quando as pessoas percebem que Deus está no seu ministério, elas querem ouvir você. Então existe um marketing que é um marketing apelativo para trazer as multidões, e muitas vezes as igrejas elas fazem de tudo para poder prender as pessoas, mas existe um marketing que vem do Espírito Santo, onde ele começa a falar no coração das pessoas assim: ei, vai lá que Deus está lá, vai naquela casa que Deus está lá, vai lá naquele bairro que Deus está lá. A fama que vem de Deus, ela não é nossa, ela é emprestada. Preste atenção. Deus, ele empresta a fama dele. E tem algo importante, hein?
Se a gente não se manter humilde e obediente, essa fama é tirada da gente, como Sansão. Houve um tempo que ele ficou no auge, mas chegou o tempo da vergonha, porque ele não se manteve humilde e obediente. O difícil, queridos, não é você alcançar esse estágio espiritual, é você se manter lá. É você se manter humilde. Então o Senhor, Ele quer espalhar, não só o nome dessa igreja, queridos, de todas as igrejas. Eu estava orando hoje aqui, ó. E eu comecei a orar pela expansão do reino. E na hora o Espírito Santo ele me direcionou: não ore apenas por essa igreja, porque reino de Deus não é fazer a palavra de vida crescer em registro, mas que a assembleia aqui atrás venha crescer também. Que a igreja que fica ali na esquina, ali perto do espetinho, venha crescer também, do Valdir, né? Se não me engano, ali o pastor, né? Valdir, né? Acho que é o Valdir, né? Que é pastor ali. É, né, Sérgio? Evangelho do reino, querido, não é fazer aqui crescer. Nossa, o reino está crescendo, a palavra de vida está crescendo. Não, é todas as igrejas. Não é a palavra de vida que é o centro do universo. Deus pode fazer em qualquer igreja, em qualquer ministério. Nós não somos aquele tipo de igreja, não, só nossa igreja é salva. Deus só está aqui. Eu já vi muito isso, hein? Já vi pastor entrevistando um demônio, né? E disse que o demônio, se era mesmo, né? Se era mesmo o demônio, falando que Deus não estava na outra igreja. E o povo acreditava. Ah, não, gente. Não consigo ver essas coisas. E a fama de Jesus corria por toda a Síria. Olha o que acontecia. E traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, e lunáticos, e paralíticos, e eles os... Vocês repararam que o Espírito Santo levou Jesus e os discípulos exatamente para o lugar que as pessoas mais precisavam? Sim ou não? Porque a igreja é ser luz nas trevas. Queridos, o Espírito Santo quer nos levar em lugares onde tem demônios, mas eles vão sair. O Espírito Santo quer nos levar em lugares onde tem enfermidades, mas elas vão sair. O Espírito Santo quer nos levar a famílias que estão atormentadas, mas esse tormento vai sair em nome de Jesus. Ser igreja é você aceitar que Deus te leve para lugares, não que você quer, mas aonde você vai ser útil para Deus. Querido, você não cansou? Desculpa a expressão, tá? Não quero ser agressivo nem arrogante. Não sou assim. Mas não cansa ser inútil no reino? Não cansa? Não cansa ser estéril? Não cansa você não ver o poder do reino agindo na tua vida, através da sua família, através da igreja que você faz parte? O evangelho do reino, querido, ele está aqui para mudar nossas vidas, corações, famílias, nos encher do Espírito Santo, nos capacitar e nos levar em lugares que pessoas precisam. Então, se você conhece alguém que está doente, pode falar aí, vamos lá fazer o culto, vamos. Tem gente que não veio no culto, o Espírito Santo já falou comigo, pega alguns irmãos, vai lá na casa dela. Chega lá na porta, começa a cantar um louvor. Vai lá, começa a falar de Jesus para essa pessoa. A gente desiste muito fácil das pessoas. Gente, o diabo não desiste da gente, né? Dá até raiva, né? É ou não é? Às vezes quer ficar quieto lá. A Liz dorme, a Essé dorme, aí a Lara dorme. Fala, agora vou falar com Deus. Aí tô lá. Daqui a pouco já chega um Satanás lá. Ih, gente. Quem já teve essa experiência de orar e parece que Satanás está assim? Quem já teve? Quem já teve essa experiência? Irmãos, quando Satanás foi acusar Jó, a Bíblia diz que ele estava passeando pela terra, buscando alguém para destruir. Então o evangelho do reino é o evangelho que lhe dá fama assim, mas não é por causa do nosso nome da gente, não tem nada a ver com a gente. É o que Deus quer fazer por amor às almas que precisam ser alcançadas. Então Deus ele não glorifica ego. O que Deus faz?
ele coloca em evidência aqueles que receberam a unção em vasos de barro, o tesouro em vasos de barro. Então Deus, ele quer colocar algo dentro de você que não dá para comprar com dinheiro, algo que você não recebe em um curso teológico, é algo que somente o céu pode autorizar a ser derramado sobre a sua vida. A unção do Espírito Santo, ela não é exclusiva para pastor, presbítero, pregador, não tem nada a ver. É para todos aqueles que creem. O Espírito Santo, querido, são para todos. Não existe pessoas exclusivas para poder receber o Espírito Santo. Versículo 25. E seguia Jesus uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Estão vendo como as pessoas iam até Jesus? Por quê? Porque o Espírito Santo nele atraía as pessoas. As pessoas enxergavam algo nele, por isso as pessoas iam. Coloca o versículo 1 do capítulo 5, por favor. Porque eu quero continuar a mensagem agora para a parte final. Na verdade, já falei. E tem bastante coisa ainda. Quem é que realmente quer fazer parte do reino? Fala assim, irmão Vitor, eu quero viver algo novo no reino de Deus. Irmão Vitor, eu quero experimentar algo novo nesse reino. Eu quero ser a diferença. Eu quero expandir esse reino. Existem 9 bênçãos para quem faz parte do reino e 9 princípios para quem faz parte do reino. Enquanto a gente não entende isso aqui, não acontece nada. Sabe por quê? Porque o céu honra quando você cumpre o princípio. Quando você entende que você planta a semente e o céu faz essa semente crescer, porque é Deus que dá o crescimento, o reino prospera. Se você pegar a parábola do semeador, ele não fez nenhuma planta crescer, mas ele plantou a semente, porque quando você planta a semente, o reino vai dar o... Por que muitas vezes a gente não vê crescimento? Porque nós não estamos plantando a semente correta, ou seja, não estamos praticando os princípios corretos. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele seus discípulos. Versículo 2: e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Agora vai começar. Bem-aventurados. Na Bíblia, bem-aventurado é abençoado, ou feliz, ou mais do que feliz. Então Jesus está querendo dizer, abençoado são os pobres de espírito. Sabe o que é ser pobre de espírito? Não é você ter roupa furada, não é nada a ver. Pobre de espírito é você ser dependente de Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente é rico de espírito. O que é isso, irmão Vitor? Eu me viro sozinho. Eu consigo viver sem Deus. Jesus pode ficar aí no seu cantinho, que eu me viro daqui para frente. A gente é rico de espírito. Como que eu sei que eu sou rico de espírito ou não? Pelos sintomas. A gente não ora a Deus pedindo para tomar decisões. A gente fica muitas vezes 1, 2, 3, uma semana sem orar, a gente não sente falta, porque a gente está saciado pelo nosso ego, por aquilo que a gente busca prazer. Isso é riqueza de espírito. É o ego. O rico de espírito, ele não sente fome e necessidade de Deus. Ele acha que pode viver sozinho, por isso que existe os desigrejados. Já ouviu falar nesse nome? Rico de espírito. O pobre de espírito não, ele é dependente de Deus. Muitas vezes o Rodrigo está lá viajando. Ele falou para mim. Ele falou que ele sente uma necessidade de ir no culto lá da cidade que ele está. Sabe o que é isso? Isso é ser pobre de espírito. É você não ser independente de Deus, mas você ser alguém dependente do Senhor. Ser pobre de espírito, querido, não é você achar que você consegue viver a tua vida sozinho. Por isso que muitas pessoas se isolam.
Você pode ver, a pessoa que ela está mal espiritualmente, a primeira coisa que ela faz, ela quer se isolar de tudo que se arremete a Deus, a palavra de Deus, a oração, a comunhão, por causa do ego, da riqueza de espírito dela. Eu consigo sozinho, me viro sozinho, não preciso de ninguém. Vamos lá, deixa eu correr aqui, senão não vou conseguir terminar, que são 9, estou no primeiro. Versículo 3 ainda, bem-aventurados os pobres de espírito. Olha a bênção para quem é pobre de espírito, porque deles é o reino de... Quando Deus olha para o teu coração e vê dependência, Ele autoriza o reino de Deus na tua vida. E aí vem a cura, a libertação, a bênção, porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de... E todas as coisas serão... A bênção que você tanto procura está no reino de Deus. E a gente aprendeu outro dia aqui que o reino de Deus ele é invisível. Ele não está na igreja do A, nem de B, nem de congresso A, nem de congresso B. O reino de Deus está dentro de você. Quando você aceita a vontade de Deus, o governo de Deus. Quando o seu coração é despedaçado, quebrantado pelo Espírito Santo. Dependência. E eu aprendi a ser dependente da pior maneira possível. Eu acho que todo mundo, né? Eu me lembro que era 2020. Fevereiro de 2020 já começou a aprovação. Bateram aqui no meu carro aqui. Céia estava grávida, não sabia. E a gente descobriu, Céia ficou muito feliz. Que alegria. Nossa, você já é feliz, né? Agora imagina, ela dá risada para tudo. Agora imagina. Aí, nem sei quem foi que ajudou, que a gente nem dinheiro tinha. Marcaram ali uma consulta no Taquiute. Nem sei como que, nem sei de onde que veio o dinheiro. E aí chegou lá toda feliz, gente. Eu tirei a Céia de lá carregado. Você não tem noção. Eu tirei ela daquela sala carregada, porque ela não conseguia nem andar. Porque o médico disse, olha, o filho de vocês tem 0% de chance de vida. E foram acontecendo muitas coisas. E até que aqui não conseguiam resolver nossos problemas, a gente teve que ir para São Paulo. E aí uma moça aqui de Pariquera, acreditem, ela esqueceu de marcar a consulta e o exame da Céia. Então atrasou 2 meses por irresponsabilidade de uma mulher aqui de Pariquera. E aí ela chegou no 7º mês de gestação, que não precisava chegar a todo esse estágio. Como era a pandemia, não podia entrar no hospital, então ela ficou 3 dias sozinha no hospital com pessoas estranhas. E eu ficava lá fora do hospital, esperando para ver se tinha alguma notícia. Até que chegou no 3º dia, fizeram o aborto, porque a criança não tinha nem a chance de vida, nem a parte do cérebro se formou. E aí entraram em contato comigo e falaram assim, você precisa assinar as papeladas, assinar a funerária, porque por causa do tamanho do bebê, precisou fazer o enterro. Não foi divulgado para a igreja na época, mas quem acompanhou foi a minha família, foi aqui no nosso teto, ali perto da casa do irmão Marcos. E aí eu me lembro que o cara da funerária chegou, ele me colocou na van e me levou para a parte exclusiva do hospital, na parte de trás, hospital da USP lá em São Paulo. Eu me lembro como hoje, aonde ele abriu a van e tinha um caixão de bebê, e saiu o médico legista, acho que é assim que fala, né? Desculpe a minha ignorância. Ele saiu com um saquinho embalado de mais ou menos 30 centímetros. E aquele saco era um saco branco. E eu conseguia ver o sangue do bebê, né, através daquele saco branco. E ele perguntou para mim, você quer ver? Eu falei assim, não vou conseguir. E aí ele pegou, colocou dentro do caixão.
caixão, fechou a van e veio para registro. E eu continuei em São Paulo para poder cuidar da saída e da recuperação dela. Queridos, uma das bênçãos para quem faz parte do reino é o consolo. Quando você pensa que Jesus não está te vendo, que não vai acontecer nada, é ali que Ele está com você. É ali que Ele caminha com você. Na época, gente, estava tudo tão difícil. Eu lembro que o pastor Ney, na época, acho que mandou R$600 ou R$300, não lembro. Mas foi um dinheiro que ajudou muito na época que a gente precisava para poder se manter lá. Pra vocês terem noção, eu queimei um tanque de combustível do carro do pastor Ney, aquele carro preto, que eu, como eu estava sem carro, tinha batido no meu, ele emprestou o dele para mim. Tomei até a multa no carro dele. Ele que pagou a multa, hein? Não foi eu não. Coloca por favor, Sérgio, no versículo 4. Bem-aventurados os que... Por isso que eu falei que quem faz parte do reino, o coração dele não é duro, não é coração de diamante. Existem lágrimas de um coração transformado. Ei, igreja que não tem vidas transformadas, está alguma coisa errada. Igreja foi deixada na terra para transformar vidas e famílias. Bem-aventurados que choram, por quê? Porque eles serão. Essa palavra no original significa chamar para perto, trazer para perto. É como se Deus estivesse fazendo assim. Está chorando por algo, né? Aconteceu algo na tua vida, está difícil, né? Mas como você faz parte do reino, eu vou te trazer para mais perto. É como se alguém pegasse você para te abraçar, para te consolar, para te orientar no momento mais difícil da tua vida. É isso que Deus faz. Você não está abandonada. Você não está largada no deserto. Deus está te chamando para perto. Deus está trazendo consolo para a tua vida. Fácil? Não, nunca vai ser. Mas a presença dele não pode faltar. Porque ele é o teu consolo. Ele é a sua força. Ele é o seu abrigo. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra como herança. Aperta o cinto agora aí. Essa palavra é mansidão no sentido de autocontrole. Um dos grandes sinais que a nossa vida não foi transformada é que a gente não tem autocontrole. Fica nervoso e já grita, e já briga, e já sai no tapa. E alguém fecha você no farol, você já desce do carro, já cai para cima. A falta de autocontrole é um dos sinais que você não deixou o Espírito Santo mudar a sua vida, o seu coração ainda. Ou tem aquele outro tipo de autocontrole, né? Que quer comprar o Mercado Livre inteiro. É gostoso, né? Você compra e fica esperando chegar. Não é gostoso, né? E vai chegar amanhã, né? Cuidado. Cuidado. A não ser que seu cartão seja ilimitado, né? Aí, porque sua grana é alta. Agora, se não for, cuidado. Autocontrole. Queridos, quando o Espírito Santo ele governa a nossa vida, o Espírito Santo ele faz você não fazer coisas. Às vezes eu quero falar algo, o Espírito Santo fala assim para mim: não fale. Às vezes eu quero comprar algo, ele fala assim: não compre agora. Ou às vezes eu não tenho dinheiro para comprar, ele fala assim: compre que eu vou prover para você. É você ser governado pelo Espírito Santo, o domínio próprio. Gente, que evangelho é esse que não tem domínio próprio? Um monte de gente manda para mim: irmão Vitor, não consigo sair da pornografia. Falta de domínio próprio. Sabe o que é isso? A ausência do Espírito Santo em nós faz a gente ser alguém descontrolado.
senão eu não consigo terminar. Próximo versículo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Uma das marcas de alguém que faz parte do reino é a justiça. Andar debaixo da comunhão, debaixo da lei, fazer o que é justo. Caiu a carteira de alguém, tem 100 mil, não é meu. Vamos achar o dono? Gato net. Isso não pode estar na casa de crente. É a justiça. Se você não tiver justiça, você será como os ímpios. Que diferença haverá da sua vida para alguém que não conhece Jesus? Nenhuma. Então a justiça é a marca da identidade, do caráter cristão. Por isso que muitas vezes a gente vira chacota. Porque as pessoas olham para a gente, para a nossa casa e não vê diferença. Um dos grandes problemas é a incoerência. A gente prega uma coisa e faz outra. A gente canta uma coisa, mas a nossa vida é outra. Olha a bênção para quem é justo. Isso aqui é importante, hein? Preste atenção. Porque eles serão saciados. Essa palavra saciado no original é comer até ficar plenamente satisfeito. Sabe o que é isso? Banquete. Quem faz parte do reino, Deus prepara banquete para você. Não sei vocês, mas tinha a fase que era miojo, arroz, feijão e ovo, né? Mas vai chegar a fase, você vai poder comprar sem olhar o preço das coisas. Vai chegar a fase, querido, que você vai ter para emprestar. Vai chegar a fase que você vai ter para poder ajudar a tua mãe, o teu pai. No reino de Deus também há prosperidade. Não essa prosperidade da teologia da prosperidade, mas no reino de Deus também há prosperidade que vem da parte de Deus. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. Essa palavra no original significa agir para aliviar o sofrimento de alguém. Sabe o que é misericórdia? É você ver alguém sofrendo, você fala assim: eu vou aliviar a dor na vida dessa pessoa. Às vezes é algo simples, às vezes é uma cesta básica, às vezes é uma carona, às vezes é uma visita, uma conversa, às vezes é um abraço. Às vezes, querido, é algo tão simples, mas você não tem noção como isso é uma bênção para a vida das pessoas. Ei, igreja, se nós não fazemos misericórdia, nós não somos igreja. Porque a igreja é lugar de misericórdia. É de ver a pessoa caída e falar assim: nós vamos te ajudar a levantar. Nós somos muito bons no juízo. Muito bom. No juízo a gente é igual Pedro. A pessoa encheu nossa paciência, um facão já sai para fora e a gente já vai para cima. Mas o que muda a história de pessoas é a misericórdia. Ajudar pessoas em momentos difíceis. Versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Olha a bênção para quem anda em santidade, gente. Isso aqui. O que eles vão ver? O diabo ou Deus? Quem que eles vão ver? Então por que é que você está vendo tanto demônio? Será que não tem alguma coisa errada? Porque tem gente que: ô irmão Vitor, estou vendo vulto. Ai, estou ouvindo. Será que não tem alguma coisa no teu coração aí que está contaminando? Crente que anda em santidade, ele vai ver quem? Ele vai ver Deus, presença de Deus, glória de Deus. Vai ver atormentado, atribulado, vendo demônio, ouvindo voz de demônio. Perturbado não, gente. A santidade é o princípio para a presença de Deus. O desejo de andar em santidade já provoca uma mudança extraordinária em sua vida. Imagine andar. Olha o Salmo 51. Davi estava em pecado, mas ele tinha um desejo de andar em santidade. Ele falou assim: Deus, eu não estou com um coração puro não, mas cria em mim um coração puro. O desejo de santidade.
desejo de querer ser transformado, o desejo de querer colocar em prática o princípio que atrai a presença de Deus. Essa palavra original significa coração sincero. Esse aqui é um dos maiores problemas de muitas pessoas não conseguirem desfrutar da presença de Deus. Cultua, tem anos de crente, batendo nas águas. Ixi. Mas parece que não tem contato com o céu, porque o seu coração não é sincero. Hoje, se você estivesse agora diante do trono de Deus, feche seus olhos por um minuto. Se você estivesse agora diante do trono de Deus, Ele tem olhos como de fogo, cabelos brancos, seu rosto resplandece como o sol ao meio-dia, as suas vestes são brancas, os seus pés são como de latão reluzente. Se você estivesse diante dele, do trono dele agora, o que você diria para ele? Qual seria a tua reação diante da majestade gloriosa de Deus? O que você diria para Jesus agora? É assim que eu faço para orar. Tem momentos que eu não sei o que eu vou orar, que eu não sei o que dizer. Então me ajoelho, fico em silêncio e começo a imaginar a beleza da santidade de Jesus. E ali, meu irmão, eu não tenho coragem nem de pedir. Não tenho coragem nem de... Sabe qual é um dos sinais da nossa oração de mendigo, muitas vezes, como eu ensinei outro dia aqui? É que a gente chega na oração e só lembra de pedir pelo que falta. A gente não consegue nem se lembrar do que Jesus já fez para agradecer. A gente se incomoda mais pelo que a gente não comprou, pelo que a gente não tem, do que pelos milagres, bênçãos e promessas que Jesus já fez, já nos deu, já cumpriu em nossa vida. O coração sincero, um coração sem duplicidade. Isso é algo que eu vou ministrar até aqui no encontro de cooperadores. Você é leal ao seu irmão? Ou você é alguém duplo? Você é leal ao seu irmão? Fiel você é a Deus, leal você é ao seu irmão. Ou será que a gente é duplo? Com o irmão a gente é um e depois a gente é outro. Coração puro, coração sincero, sem duplicidade. Essa palavra puro vem do grego katarói. Desculpe se eu não falei certo, que eu não sou estudante de grego. Que significa limpo, puro, sem mistura. Porque essa palavra era usada para a purificação de metais, pedras preciosas, metais que não podiam ter mistura. Então o que Deus está querendo dizer aqui é que o nosso coração ele não pode ter a mistura com o pecado, porque isso vai nos afastar da presença de Deus. E agora eu quero falar sobre a última. Tem mais duas aqui, eu não vou falar essas duas, quero falar sobre essa que está no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados do quê? Filhos do diabo? Filhos de quem? A paz, presta atenção, a paz é um dos sinais da sua identidade cristã. Essa palavra pacificador significa promover reconciliação. Reconciliar famílias, casamentos, reconciliar irmãos em Cristo, reconciliar líderes, reconciliar ministérios. O Espírito Santo ele quer reconciliar. Se não houver pacificação, nós não somos parte do reino, nós não somos filhos de Deus. É por isso, querido, que coisas não acontecem espiritualmente, porque Deus ele não vai honrar pecado, Deus não vai honrar erro, Deus ele vai honrar corações quebrantados, pessoas intencionadas a se relacionar com Ele e desfrutar da sua presença. Quem já leu aquele versículo que fala que Deus não coloca vinho novo em odre velho? Não adianta, querido. Vinho novo em odre velho não dá certo. Sabe o que significa? O odre velho, ele era feito lá de um couro.
Quando ele ficava velho, se colocasse o vinho novo lá, ele rompia e aí derramava o vinho, desperdiçava o vinho. Então, Jesus está querendo dizer assim: eu não vou colocar unção em quem está com o coração velho, quem está na velha criatura, com a mente velha, comportamento velho. Vai ser um desperdício da minha unção. Então ele fala assim: quando você for um odre novo, aí eu vou te dar algo novo. Deus tem algo novo, mas não dá para Ele dar algo novo se eu continuo sendo velho. Quando a gente pede a Deus um renovo, a gente pensa muito no agir de Deus restaurador. Amém, tá certo. Mas pensa comigo, renovo é porque o novo tornou velho. Por isso que é o nome renovo, porque o que era novo se tornou velho. Se você precisa de um renovo, é porque algo que Deus te deu que era novo, você deixou envelhecer dentro de você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Ainda na continuação dessa mensagem, que eu não consegui pregar tudo, Jesus vai pregar sobre o sal. E ele fala: ó, se o sal não der sabor, ele só serve para ser pisado. Infelizmente nós podemos ou temos sido um crente sem sal, que a gente não faz a diferença. E o Senhor está nos chamando. Gente, hoje aqui eu senti a presença de Deus, hoje à tarde aqui, do culto também. Gente, Deus falou comigo aqui hoje. Queridos, o Senhor vai nos visitar. O Senhor vai mudar situações, Deus vai converter corações, o Senhor vai trazer renovo, Deus vai derramar uma unção nova na tua vida. O reino de Deus vai ser estabelecido na tua casa. As coisas não vão continuar como estão, a sua vida não vai continuar como está. O Senhor vai trazer algo novo sobre você. Feche seus olhos em nome de Jesus, feche seus olhos. Oh meu Senhor, que venha o teu reino sobre nós. Não é o nosso império, não é o nosso nome, não é o nosso querer, não é, Senhor, o nosso aparecer, mas é o teu nome, Jesus, que faz os milagres. É o teu nome, Senhor, que batiza com o Espírito Santo, que perdoa pecados, que restaura a família, Senhor. Então que o teu nome venha a ser exaltado, Deus. Que o teu evangelho venha a ser anunciado, pregado, e que ele venha a se expandir em nossas vidas e através de nossas vidas. Senhor, se tem algo nessa igreja impedindo que o evangelho venha a se expandir, que venha cair por terra agora em nome de Jesus. Senhor, se há demônios que estão trabalhando em vidas, em famílias, prendendo pessoas, que venha cair por terra agora em nome de Jesus Cristo. Satanás, que você pegue tudo aquilo que você plantou, tire e leve agora em nome de Jesus. Senhor, desprende famílias agora. Desprende, Senhor, pensamentos de suicídio, pensamentos de fraqueza, de derrota, de amargura, de solidão. Espírito Santo de Deus, tira, Senhor, aquilo que não provém de Ti. Varre, Senhor, da nossa vida tudo aquilo, Senhor, que não pertence ao Senhor. Vem trazendo salvação, cura, libertação, renovo espiritual, Senhor. E que a Tua glória, Deus, venha restaurar famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra?